irmãs. Hoje nós estamos celebrando esta Santa Missa aqui em Curitiba, uma alegria para nós nesse dia de domingo, que é também, por coincidência, a festa da purificação de Nossa Senhora, que por sua vez é a festa desta padroeira da cidade, que é a Nossa Senhora da Luz, ou Nossa Senhora das Candeias, aquela que leva a luz de Cristo para iluminar o mundo. De fato, a festa que nós estamos celebrando nesse dia 2 de fevereiro é uma das festas mais importantes do calendário da igreja. E infelizmente as pessoas já não conhecem, já não sabem mais o significado, já não participam mais e já não estão inseridas nos mistérios do culto divino. Porque a característica da religião protestante é justamente essa, de simplesmente dar respostas ao homem e não conduzir o ser humano a Deus. Então, essas respostas que eles procuram dar ao ser humano são simplesmente anseios do coração da pessoa, ou soluções para os problemas, ou até mesmo um culto que leva a pessoa a ter uma experiência de Deus. Mas a Igreja Católica não se resume nisso. A Igreja Católica, como nós estamos sempre explicando, ela é uma igreja fundada por Cristo para nos levar ao mistério de Deus. E quando nós chegamos ao mistério de Deus, aí nós já temos todas as respostas, aí nós já temos um culto perfeito, e aí nós já temos também a possibilidade de viver uma verdadeira espiritualidade. Ou seja, não somente uma devoção ou algo que possa dar um certo consolo para a nossa alma, mas uma verdadeira união com Deus através do conhecimento de Deus. Então, isso que é a diferença. Por quê? Porque a Igreja Católica tem a revelação divina, e a revelação divina ela é transmitida através da liturgia. Então, se nós estamos celebrando uma festa litúrgica, é porque existe uma revelação divina. E essa revelação divina está ali, no conteúdo dessa festa. E nós temos que assimilar isso, porque esse conhecimento é necessário para nós estarmos na união com o verdadeiro Deus. Porque senão nós chegamos nas conclusões que eles chegam hoje em dia, que qualquer religião está boa, que basta que eu fale o nome de Deus, que eu creia em algum Deus, ou que eu creia em alguma coisa que se assemelhe a Deus. Esse é o nível que as pessoas chegaram. Então quer dizer que não precisou do Filho de Deus vir ao mundo, assumir a nossa natureza humana e dar a vida por nós na cruz. Porque tudo isso se torna inútil quando nós dizemos que qualquer religião pode me levar a Deus. Então, a festa da purificação de Nossa Senhora, como esse nome diz, em primeiro lugar, ela mostra que Nossa Senhora fez um rito de purificação. Então, o Antigo Testamento se caracterizava por isso, por ritos de purificação. Porque as pessoas tinham um desejo, através desses ritos, de purificarem-se dos pecados. E essa quase obsessão do Antigo Testamento pela purificação dos pecados era justamente um efeito que Deus queria dar para mostrar para as pessoas, Deus é santo e vocês são pecadores. Então vocês precisam se purificar para estarem na presença de Deus e para estarem em condições de manifestarem alguma coisa diante de Deus. Então por isso existiam esses ritos. E Nossa Senhora foi fazer um rito que estava previsto na lei. Quando uma mulher tinha um parto, ela derrama o sangue. Então ela tem que se purificar desse parto. Então ela vai lá no templo, entra lá numa piscina e faz um rito, recebe uma bênção, porque ela teve um parto e ela está impura por causa do parto. Imagina? Então, isso era a antiga lei, para você ver como que as pessoas entravam nessa mentalidade. E Deus queria isso, para depois mostrar que essa purificação vai vir de outra forma.
Então Nossa Senhora, ela, quando teve o parto de Cristo, ela não teve sangue, porque ela não teve um parto normal, como nós sabemos. O parto dela é virginal. Jesus sai dela, nem percebe. E aqui não tem dor, não tem nada. Mas mesmo assim, por humildade, ela vai no templo e ela entra ali no rito da purificação para poder mostrar que era preciso cumprir a lei para depois a gente passar pela lei. Então quer dizer, a mesma coisa que Cristo quando foi para o batismo. Ele que não tinha pecado, vai para o batismo. E João Batista não queria batizar Jesus. Não, mas você não tem pecado, eu não posso te batizar. E Jesus falou, vai, batiza, porque é necessário cumprir toda a lei, toda a justiça. Então quer dizer que Cristo se apresentou como pecador e Nossa Senhora também ali no templo apareceu como se fosse uma pessoa normal, sabendo que ela não tinha necessidade daquilo. Percebe? Então aqui a gente já vê um ensinamento bonito dessa festa de hoje, porque tem muitas pessoas que acham assim, não, um padre é pecador igual eu, não vou me confessar com o padre, ou então, eu não vou participar da missa, ou não preciso participar desses ritos da igreja, porque eu já estou diretamente com Deus. Então essa doença do homem moderno é de achar que ele é autossuficiente e que ele não precisa de ritos, ele não precisa de santificação, ele simplesmente já vai direto a Deus. É tão poderoso e tão sábio que ele simplesmente fala, Deus, agora escuta a minha prece e pronto, já está resolvido. Isso não significa que a gente não pode rezar, dirigir a nossa prece a Deus, mas significa que a gente também precisa. Mesmo que a pessoa tenha uma ideia de que ela está num alto grau de nível espiritual, ela precisa passar pela humilhação dos ritos, pela humilhação da penitência, pela humilhação de se ajoelhar, como você fez aqui, que você entrou com a vela e se ajoelhou. Então isso significa o seguinte, que você carrega a luz de Cristo, você tem a fé, mas você se submete a Deus, você se humilha perante Deus, pedindo perdão dos seus pecados. Percebe? Então isso é necessário para nós entrarmos em comunhão com Ele. Que não significa que Deus, sendo bom, sendo misericordioso, Ele vai agora dizer, não, agora você não precisa mais da penitência. Ao contrário, eu quero ver você humilhado, quero ver você com o coração contrito, eu quero ver você arrependido, porque isso me agrada. Porque isso, a sua humildade te atrai mais ainda para a minha grandeza. Então a primeira coisa que a gente vê nessa festa da purificação é essa atitude humilde. E dentro dessa atitude humilde é que Nossa Senhora leva Cristo no templo, que era aquela grande estrutura de glória da religião de Israel. Então Deus preparou uma religião, preparou essas pessoas, deu para essas pessoas uma dignidade, deu para essas pessoas um templo, e essa religião se tornou gloriosa. Mas a religião gloriosa de Israel não é nada se ela não tem o Filho de Deus dentro dela. Então, por isso é que Jesus veio ao templo, porque o templo foi preparado para ele. Então, a segunda coisa bonita dessa festa de hoje é que nós percebemos que Cristo, ou seja, Deus encarnado, ele quis entrar no templo que foi feito para ele. E aquele templo de 1000 anos, aquela glória daquela religião, estava recebendo o Filho de Deus. E no momento que aquela religião estava recebendo o Filho de Deus, o Espírito Santo preparou um homem chamado Simeão. E ele disse para Simeão, olha, hoje eu vou chegar ali no templo. Hoje eu vou estar ali. Aquele que é o esperado das nações, aquele que é a luz de todos os povos, aquele que é a glória de Israel. E o Simeão se preparou e ele disse, eu vou no templo encontrar o meu Senhor. Então isso que é bonito, porque o Simeão representava toda a história do Antigo Testamento. Mesmo que aquelas pessoas não estavam sendo capazes de ver, mesmo que aquelas pessoas não entendiam nada, e não reconheceram aquele menino no colo da mãe, Simeão
veio ali e reconheceu. E quando ele viu Jesus no colo de Maria, ele já disse: agora eu posso partir em paz, porque meus olhos já viram a salvação, eu já tenho consciência, ali está a salvação, a luz de todas as nações, a glória de Israel, o povo de Deus. Então veja que bonito, que Simeão é a representação de todas aquelas pessoas que esperaram por Cristo desde o início do mundo. Então por isso que Santo Agostinho diz que quando Jesus entrou no templo como uma criança, ele encontrou Simeão velho. Por quê? Porque Simeão velho representa o mundo velho. Então esse mundo velho é o mundo decadente, é o mundo que está no pecado, é o mundo que está nas trevas, é o mundo que está ali afundado, sem Deus, sem luz. Nessa velhice, porque é uma velhice que consome. Porque na velhice é isso. A velhice, na verdade, é aquilo que te consome e que não te deixa caminhar para Deus. Então, a novidade de Cristo vem ao encontro do velho Simeão. E o velho Simeão carrega Cristo nos braços. Na verdade, era Cristo que carregava Simeão em toda a vida, ele que estava transportando Simeão para que ele pudesse chegar até a verdade. Então quer dizer que às vezes a gente acha que nós que estamos fazendo as coisas para Deus, mas Deus é que está te dando a condição de você fazer alguma coisa por Ele. Então, esse é o ícone belíssimo que nós encontramos hoje na festa da purificação de Nossa Senhora, que também é a apresentação do menino Jesus no templo. Essa aí você vê que é o quarto mistério gozoso do templo, do terço. Quarto mistério gozoso, que é tudo isso. É o rito da apresentação do menino, que é o primogênito, conforme a lei, e ao mesmo tempo o rito da purificação da mãe, conforme a lei. Todos estão cumprindo a lei. Nossa Senhora com São José levam 2 pombinhos, que esses 2 pombinhos também representam a oferta. E a oferta é a mentalidade do Antigo Testamento. Ou seja, nós não somente cultuamos a Deus, mas adoramos a Deus pela oferta. Então quer dizer que aqueles 2 pombinhos, eles foram como se fosse uma troca, uma moeda de troca. Por quê? Porque o menino é que era para ser ofertado a Deus. Era o primogênito que pertencia a Deus. Então, eles tinham que levar o menino e dizer: ó, eu quero que Deus troque comigo. Deixa eu ficar com o menino e eu dou a oferta desses 2 animaizinhos. Então quer dizer que o sangue daqueles 2 pombinhos foi derramado no altar, naquele dia, em troca do sangue de Cristo. Mas o sangue de Cristo seria derramado depois. Então você veja que essa é outra coisa que nós perdemos. A mentalidade do sagrado, do Deus que recebe a nossa oferta, que recebe o nosso sacrifício, que está acima de todas as coisas criadas. E isso que as pessoas aprendiam no Antigo Testamento. Não só a cultuar a Deus num templo, mas também a oferecer o sacrifício. Então por isso que a gente celebra a missa e a gente dá a Deus a glória perfeita pelo sacrifício. Não adianta a pessoa participar de uma missa ou entender tudo que está acontecendo na missa se a pessoa não sabe que ali está acontecendo o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito que substituiu todos esses sacrifícios do Antigo Testamento. Então, no fundo, nós temos 3 cenários para nós entendermos a festa de hoje. O primeiro, como eu disse, é a humildade de Maria. Então, Nossa Senhora é a primeira que entra no cenário. A humildade dela de conduzir até o templo o seu filhinho e dizer: eu estou aqui na presença do Senhor, mas na verdade eu sei que esse meu filhinho é o próprio Filho de Deus, é o próprio Deus, Criador do céu e da terra. Então quer dizer que ela tinha que ao mesmo tempo cultuar Deus Pai no templo e oferecer o Deus Filho que estava no colo dela, nascido na forma humana. Então isso só era possível para ela entender por causa da humildade que ela tinha de receber uma graça tão grande e ao mesmo tempo continuar a obedecer uma lei que deveria estar abaixo daquele filho que ela gerou. Então percebe? A humildade de Nossa Senhora. O segundo movimento é o movimento de Simeão.
Simeão é quem? Simeão é alguém que busca a verdade. Então, buscando a verdade, Simeão caminhou a vida inteira nessa espera do Filho de Deus, que ele sabia que ia se encarnar e ia se tornar o nosso Salvador. Então, foi Simeão caminhando toda a vida, não só aquele dia, mas caminhou toda a vida e dizia: Senhor, eu preciso encontrar a salvação. Eu preciso saber onde está a verdade. Então, isso aqui é um exemplo também bonito para nós, porque muitas vezes as pessoas hoje em dia, nesse tempo de confusão, as pessoas acham assim que a verdade desapareceu. A verdade não é uma coisa tão clara, né? Cada um tem a sua verdade, cada um tem um motivo para fazer as coisas, né? Então a gente não precisa assim ter tanto desespero para poder encontrar a única verdade revelada por Deus. Não, isso é errado. Em todos os tempos, em todos os momentos da história, para qualquer pessoa, Deus dá a verdade para quem quer e para quem busca. Mas você tem que fazer igual Simeão. Você tem que querer, você tem que pedir, você tem que buscar e você tem que insistir, nem que você fique velho, mas Deus vai chegar um momento que ele fala assim: tá aqui, agora vem, você vai encontrar a verdade. É assim que a verdade se manifesta. E isso para ele era mais difícil, porque no Antigo Testamento a gente dependia dos profetas. Quer dizer, que ele mesmo se tornou profeta para encontrar o menino Jesus e reconhecer esse menino. Mas para nós é muito mais fácil, na medida em que Cristo deixou para nós a igreja. Então quando as pessoas falam assim: nossa, mas como que eu vou fazer? Porque o mundo está numa confusão, tem tantas religiões, tem tanta confusão, tem tantas dúvidas. É simples. Cristo é a verdade. E Cristo deixou a igreja. Se Cristo fosse a verdade e não deixasse a igreja, então ele também não seria a verdade completa. Por quê? Porque você não pode revelar uma verdade e depois levar a verdade embora para o céu. Você tem que deixar a verdade aqui para nós, na terra. Eu preciso da verdade na terra. Porque a verdade revelada durante alguns dias, durante alguns anos, depois voltando para o céu, não resolve a minha vida. Então Cristo não só teve um compromisso conosco, uma fidelidade conosco, de vir aqui e dizer: ó, a verdade plena está aqui. E eu estou provando isso com a minha vida, com o meu nascimento, com a minha morte, com a minha ressurreição, está tudo provado. Agora, depois que ele sobe ao céu, ele fala assim: eu permaneço convosco até o fim dos tempos. Quer dizer que está a verdade ali na terra e tem que estar a igreja católica na terra até o final do mundo. Senão, Cristo não é fiel. E isso é um absurdo, porque Cristo tem que ser sempre fiel. Senão ele não é Deus. Então, não é tão impossível assim para as pessoas hoje discernirem a verdade e permanecerem com a verdade. Basta saber o que a igreja ensina, o que a igreja sempre ensinou e o que a igreja continua ensinando. A igreja não parou de ensinar. A igreja continua ensinando enquanto ela está assistida por Deus, mesmo que a igreja esteja sem um Papa verdadeiro. A igreja ainda existe e ensina o que a igreja sempre ensinou. E por fim, além de Nossa Senhora, no seu exemplo de humildade, e além de Simeão, na sua busca pela verdade, nós temos ali o centro de tudo, que é essa luz que você recebeu hoje. Essa luz que está iluminada nessa vela. Essa luz não é um simples sacramental, mas essa vela que nós abençoamos hoje, ela representa realmente a luz de Cristo que entrou no mundo. Que nós recebemos essa luz no templo de Deus quando nós nos aproximamos dele para unir a nossa vida com o sacrifício dele. Então aquele templo que existia lá em Jerusalém e que foi destruído, que aquilo foi amaldiçoado, não existe mais, nem vai voltar a existir. Agora esse templo está em cada um dos lugares onde Cristo é cultuado na verdadeira Igreja Católica. E onde Cristo for cultuado na verdadeira Igreja Católica e ali nós oferecemos o sacrifício da Santa Missa, ali está a luz. Ali está a luz na treva desse mundo, que é a treva marcada pelo poder de Satanás, pelo pecado original, pela mentira, pelo ódio, pelo erro, pelo pecado. Todas essas trevas ficam de fora. E dentro do templo de Deus tem a luz de Cristo que nos protege,
que nos abençoa, que nos ilumina e que dá para nós a certeza da vida eterna. Não quer dizer que nós não estamos caminhando, eu acho que talvez eu vou me salvar. Não, certeza. Certeza da verdade, certeza da vida eterna, certeza da proteção de Deus, certeza de que Cristo está conosco. Então, quem tem a fé tem isso. E tendo isso, essa pessoa é feliz. Porque todas as outras coisas são secundárias, são pequenas, perto da graça suprema de nós termos a luz de Cristo na nossa vida, nos acompanhando e nos protegendo. Então, leve essa luz consigo, leve essa vela, acompanhe cada momento da sua vida com essa luz e tenha certeza que na hora da sua morte tudo estará iluminado. Porque é interessante, inclusive, quando dizia numa dessas bênçãos que a gente fez, são várias bênçãos das velas, e ali diz exatamente isso, que Cristo é a vida e é a morte. Ele não somente é a vida, mas também é a morte. Por isso que ele é tudo para nós. Porque se ele fosse só a vida, ele não estaria ali na nossa morte. Ele está lá como Deus, mas não está lá como ser humano morrendo conosco. Não, mas ele é vida e morte ao mesmo tempo. Porque ele, ao mesmo tempo que é luz, que é Deus, que é vida, ele também é morte para nos acompanhar na nossa dificuldade, na nossa tristeza, na nossa morte e nos levar para junto dele. Então esse Cristo, verdadeiro Deus, que se encarnou e hoje se manifestou na nossa natureza humana, no templo de Jerusalém, no dia dessa apresentação, então é Ele mesmo que hoje conduz a sua igreja, que nos salva, que nos ilumina e através da sua Mãe Santíssima nos dá a bênção e a vida eterna. Então que Ele seja bendito e que seja louvado para sempre.